Pastor, acredito que todos aqui concordam, né, que nós devemos realmente cuidar do corpo. Né? Isso é importante, é fundamental e a Bíblia nos apresenta essas orientações. Eu poderia até falar uma questão pessoal aqui, há um tempo atrás, por eu não ter esta preocupação, por eu não ter também a prática de atividades físicas, eu passei por um problema de saúde. Né? Então, a gente realmente vê, sabe, que há consequências por não cuidar bem do próprio corpo. Mas não é extremo demais falar que Deus não habita num corpo doente? Eu acredito em duas coisas. Primeira delas, Deus habita num corpo doente se a doença é consequência hereditária, se a doença é hereditária, se ela chegou de uma forma que você não tinha como se proteger, ou se você estava em hábitos errados que não conhecia. Agora, se a doença é fruto do meu descuido, eu sabendo o que é certo e faço o que é errado, aí eu tenho que dizer para você que Deus tem dificuldade de habitar esse corpo. Porque se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e eu estou desobedecendo as orientações divinas por uma pessoa que sabe das orientações. Se eu rejeito as orientações, é como diz Provérbios 28, verso 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então eu sei Deus da não lei. habita. Eu sei da lei, não pratico. A minha oração é abominável. Agora, eu estou doente por uma escolha que eu fiz. Como é que Deus vai habitar nesse templo? E mais, nós vemos ali em 1 Coríntios 6, né? Uhum. Se você for para 1 Coríntios 3, 16, 17, Paulo vai dizer assim, se alguém destruir esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Uhum. Não é só uma questão de não habitar, é uma questão de Deus destruir. Então Paulo está dizendo, se eu destruir esse corpo que não é meu, Deus vai me destruir completamente. Então o que é mais grave? Ele não habitar ou ele finalmente destruir? Então onde eu digo para você, o que é o equilíbrio? Eu estou doente, mas eu não tenho culpa nessa doença. Todos nós estamos sujeitos a isso. Uhum. Pegar um vírus, uma infecção. Agora, eu sei o que é certo e fico insistindo no que é errado. Aí vem a doença como consequência do meu pecado. Deus não vai habitar nesse corpo. Há perdão? Claro que há. Só não há perdão para o pecado imperdoável. A pessoa nesse estado pede perdão a Deus e muda de atitude. Eu acredito que Deus pode habitar no coração dele. Então, para mim, não é um processo irreversível. Agora, se Deus quer habitar no corpo, que é o templo do Espírito Santo, e que se eu não cuidar dele, Deus vai destruir, então eu tenho que atender às leis de saúde que a Bíblia me ensina. Ok. Certo? Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco do sangue. A gente que vem lá do Nordeste, nós fomos criados com galinha de cabidela, essas comidas. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. A Bíblia proíbe a ingestão de sangue. E a gente tem que rapidamente mencionar que nada tem a Bíblia a ver, nada contra a transfusão de sangue, que é uma coisa que se usa para salvar a vida e nada tem a ver com a ingestão. Mas a Bíblia condena a ingestão de sangue. Sangue não é alimento. Não traz nenhum benefício para a saúde. Certo? Sim, Pedro? Pastor, eu vou falar uma dúvida sincera mesmo, não é para provocar nem nada não, mas teve uns escritos da Ellen White, ainda mais no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que ela fala de alguns outros alimentos que não constam em Levítico, né? Certo. Então, e realmente ela diz até que são pecados. Por exemplo, ela disse que o café, por exemplo, ela diz que tomar chá de café é pecado, com decência prejudicial que, como outros males, causam dano à alma. Certo. Entendeu? E também fala sobre a manteiga, né? Que pondes na sua mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participarem são alimentados justo com os artigos que lhe incitarão às paixões animais. E depois ides à reunião e pedis a Deus que abençoe e salve vossos filhos, até que a altura subirão vossas orações. Não é para provocar, é realmente uma dúvida sincera, que ela estende a lista de elementos pecaminosos e chega a dizer que fere a alma. E eu tenho dúvidas sobre isso. Veja, o que Ellen G. White coloca sobre os alimentos é um princípio que a Bíblia tem.
Qual é o princípio que a Bíblia apresenta? Se alguém destruir o corpo, Deus vai destruí-lo. Então, tudo que eu sei que faz mal, eu não devo ingerir. Se eu ingerir, eu estou prejudicando o corpo. Vamos colocar, por exemplo, o café. Hoje o brasileiro, né, acorda de manhã e toma o café. O café não é alimento. Qual o nutritivo do café? Estimulante. Ele é um estimulante. Não, nutritivo. Qual é o nutriente do café? Você não encontra uma substância nutritiva no café. Ele não tem nada de nutriente. Qual é a essência do café? É a cafeína. Tanto é que os remédios à base de cafeína são os remédios usados para dor de cabeça. Se você pegar lá qualquer remédio para dor de cabeça, você vai ver que na fórmula dele está a cafeína. E de onde vem essa cafeína? Da planta do café. Então o café não é alimento, ele é estimulante. Agora, como a mídia tem que vender o produto, pega-se um PhD em química, em saúde, o que for, e vai para uma TV para defender os benefícios do café. É claro que ele está ali porque ele ganha dinheiro para isso. É claro que ele está ali para defender um produto. Agora analise quimicamente o produto e você vai perceber que não tem nenhum benefício. Então, quando a Ellen G. White fala de café, fala de chás, etc., ela está falando de alimentos que na sua essência não tem nada para ajudar o ser humano na sua saúde. Entendo. Pelo contrário, são estimulantes. O que é um estimulante? Quanto mais você toma, mais você carece tomar, mais você vicia. Mas o que realmente me deixou intrigado foi a questão dela determinar como pecado. Em Levítico não consta nenhum grão, apenas animais. Certo. E ela estende algo que, de certa forma, se for entendido como pecado, foge até a interpretação de sola escritura, de que vocês estão estendendo para algo que está além da Bíblia. Mas se eu te perguntar, à luz de 1 Coríntios 3,16, quando Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se alguém o destruir, Deus o destruirá, você não acha que o princípio geral da Bíblia é tudo que faz mal ao corpo é pecado? Porque se você não acreditar que tudo que faz mal ao corpo é pecado, que texto bíblico você vai usar para combater a maconha? Justo. Ok. Certo? Eu não tenho nenhum texto bíblico para combater o cigarro, para combater a maconha, para combater a heroína. Eles não estão na Bíblia. Só que tudo isso destrói o corpo. Então o princípio universal que a Bíblia ensina é: se destrói o corpo e eu uso, isso é pecado. Obrigado. Ok, Pedro? Aqui, Marcelo. Pastor, agora o senhor colocou muito bem a história da maconha, essas três coisas que o senhor colocou aí. O senhor colocou muito bem, da maconha, do cigarro, do álcool. E o senhor está afirmando que tomar café é pecado, porque à luz da Bíblia, tudo que destrói o corpo, que é templo do Espírito Santo, é pecado. Os adventistas tomam refrigerante? A orientação é que não tomem. É pecado. Certo? A orientação é que não tomem. Porque, veja, você vai ter numa Coca-Cola, por exemplo, muito mais cafeína que numa xícara ou num copo de café. Então, a orientação da igreja é: tudo aquilo que é estimulante tem que ser evitado. Essa é a orientação da igreja. Sim. Então, se você perguntar assim, os adventistas fazem isso ou fazem aquilo, não seria a pergunta correta. Os adventistas ensinam isso? Essa é a pergunta correta. Sim. Porque é claro que eu tenho que dizer para O você senhor vai, que nem todo adventista vive o que a igreja ensina. A doutrina adventista ensina uma vida saudável. E que tudo que você ingere, tudo que você faz que prejudica a sua saúde é pecado. É pecado. Você quer ver uma coisa? Trabalhar em excesso é pecado. Comer é bom? É, comer em excesso é pecado. Sim. Descansar é bom? Não trabalhar, só descansar e viver à custa dos outros, também não está certo. É pecado também. Você está entendendo? Isso é difícil. Então a questão que nós temos que entender é que eu não posso ficar apenas com uma lista dizendo assim, isso aqui a Bíblia diz que é, isso aqui diz que não. Eu tenho que entender que hoje nós temos um monte de coisas que estão aí sendo pregadas e apresentadas como alimento que não são alimentos.
tudo que não for, tudo que não serve de alimento. Wayne? É só um complementozinho com relação ao que o Pedro estava falando e eu comecei a analisar. Realmente, algumas coisas que talvez a Ellen G. White tenha falado é que também são alguns alimentos que na época não estão citados na Bíblia, porque na época não existiam, né, como refrigerante, como talvez a manteiga que a gente tem hoje, o próprio cafezinho quente naquela época não tinha. Então assim, isso e uma outra infinidade de alimentos que a gente tem outros como doces, balas e tudo mais, que fazem mal à saúde pelo seu excesso de ingestão, naquela época não tinha. Então já no período de vida da Ellen, provavelmente já existia e aí foi anexado pelo fato de ser algo prejudicial à saúde, não especificamente pelo alimento citado. Aquilo que já existia, o café já existia, né? Ela vai fazer menção a ele, já existia. E muitas outras coisas não existiam, né? E você não vai encontrar nem na Bíblia isso, porque não existiam. Mas o que eu tenho que entender é o seguinte, o princípio ele é universal. Qual é o princípio? Tudo que faz mal para o seu corpo é pecado. Esse é o princípio.